Nós estamos na 17ª brachá e vamos começar então. Se você tiver o Sidur, com você pode abrir. Retze Hashem Elokeinu. Então vamos começar, vamos traduzir primeiro e depois da tradução a gente trata dos assuntos relacionados a essa brachá. Então, Retze, ou seja, seja favorável, Hashem Elokeinu, eterno nosso Deus, Beamecha Israel, ao teu povo Israel. Uvid filatam, e para as suas orações. Veashev et avodah, e restaure, né, o serviço. Lidvir é um termo usado também para o Santo dos Santos. Você tem uma referência em 1 Reis 6:20 sobre essa palavra, Lidvir, né, que refere-se também ao Kodashim. Depois nós vamos ver a raiz dessa palavra para entender o significado dela. Então, muito bem, restaure o serviço, a avodá, Lidvir, ou seja, do Santo dos Santos, Beiterra, da tua casa, referente-se ao Beit Hamikdash. É muito interessante porque é citado como a casa Beit, né, Beiterra, a tua casa, a casa de Kadosh Baruch Hu. Depois nós vamos analisar esse fator também, que é muito importante, gente. É muito importante a gente entender isso de maneira mais profunda. O entendimento somado à prática traz uma conexão com Hashem muito forte. E esse é o grande objetivo de todas as coisas. Porque toda restauração, retificação e todo o processo de correção, ele visa a aproximação, a restauração sempre, ou o estabelecimento da conexão com Hashem. É muito importante entender isso. E a conexão do ser humano, né, com Hashem é uma conexão muito especial, porque o ser humano ele foi criado com uma capacidade de conexão potencial muito grande. A gente pode observar que o ser humano ele tem no universo da existência dele, ele tem um pouco de todo o universo existente. Ele tem o físico, ele tem a alma tem vários níveis, ele tem um corpo, dentro do corpo existe todo um processo, né, que lembra o universo, ele tem os elementos dentro dele que tem na Terra também. Então o ser humano é uma criatura que foi, obviamente, criada pelo Eterno com o maior potencial no que diz respeito a todas as criaturas, sejam anjos e todos os seres espirituais. Então o ser humano ele tem o potencial de atingir o nível mais elevado, por incrível que pareça, mais elevado do que os seres mais elevados.
Então, esse é o potencial do ser humano. Agora, depois a gente entra nos detalhes. Então, vamos lá. Veishei Israel, né? E as ofertas queimadas de Israel, porque com o restabelecimento do Beit HaMikdash, do templo, também será restabelecido os sacrifícios. É bom a gente lembrar que, embora com a vinda do verdadeiro Mashiach, quando ele chegar, o que vai durar, como a gente falou, o reinado dele provavelmente um pouco mais do que 200 anos, o objetivo fundamental é completar o processo de retificação, né? A retificação dos mundos, que está sendo feito pelo povo judeu no que diz respeito àqueles que estão, de fato, praticando a Torá de uma maneira plena. Todo judeu que está imerso no serviço religioso atual, né, porque ele será pleno com o Beit HaMikdash, todo judeu que está envolvido nisso tem uma participação marcante e forte nessa retificação dos mundos. Hoje em dia, há uma colaboração também, uma participação também de muita gente que está se agregando ao povo judeu, ou como Gerim, convertidos, ou como Bnei Noach, que de uma forma, em diferentes níveis, estão também tendo uma participação nesse processo. Muito bem, continuando. O tefilatam e as rezas, be'ahavá, com amor. Tekabel, aceita, beratson, favoravelmente. O terri, e seja, leratson, seu favor, tamid, para sempre. Avodat Israel Amecha, o serviço de Israel, o teu povo. Muito bem, a Abraham, ela continua, né, com Veterrezena, e que testemunhe Eineino, os meus olhos. Tem um segredo muito grande sobre isso, nós vamos daqui a pouco falar. Bechuverá, o teu retorno. Então, que testemunhe os meus olhos, o teu retorno. Gente, essa brachá, nós devemos, quando a gente fizer essa brachá, ela é muito vívida para nós, porque se, né, o Mashiach, ele, segundo Nachmanides Ramban, com Nun no final, ele vai reinar pelo menos 200 anos, ou um pouco mais, então faltaria muito pouco tempo, no máximo 20 anos, 21 anos, no máximo. Ou seja, é muito provável que muitos de nós que venhamos a sobreviver, né? Que nós teremos a terceira guerra mundial, literalmente, que é a guerra de Gog, da terra de Magog, a terceira guerra mundial. Vai começar com um conflito de Edom contra Ismael, né? Aquela profecia daquela estátua de Nabucodonosor, onde tem os dedos dos pés em barro e ferro, representa o reino de Edom, né, no mundo ocidental, e o reino de Ismael, né, no Oriente Médio, hoje espalhado também no mundo ocidental. Então vai haver uma grande guerra entre eles, e depois
essa guerra vai sobrar para Israel no finalzinho, que é quando Gog, da terra de Magog, chegará em Israel com uma grande multidão. E vai haver uma guerra muito intensa, e no final dessa guerra, Hashem, ele vai fazer sinais impressionantes, e o exército de Gog perecerá nas terras de Israel. Haverá para eles um lugar para que eles sejam enterrados. Então, gente, essa é a realidade. Então, é muito provável que uma boa quantidade de nós, Bezrat Hashem, que seja até a vontade de Hashem, que todos nós, Bezrat Hashem, venhamos a ter isso aqui. Então, quando a gente rezar, é preciso entendendo isso, rezar com o coração, pedindo a Hashem que veterrezena, que testemunhe eineino os nossos olhos, bechuvercha, o teu retorno, leitzion, a Tzion, Hashem, né? Aí, a Tzion, berachamim, em compaixão. Então, veterrezena e testemunhe, eineino, nossos olhos, bechuvercha, o teu retorno, leitzion, Atzion, berachamim, em compaixão. O retorno da presença de Hashem, onde a gente leu na Brachá, no Santo dos Santos, né? No Santo dos Santos, né? Então, no Kodesh Kodashim, no Santo dos Santos. Então, Hashem, ele se fez presente de uma maneira impressionante, gente. Se você parar para pensar, o Criador de todas as coisas é ilimitado, né? Tendo criado um mundo, obviamente, com limitações, né? Criou vários mecanismos limitados para conter a sua luz de uma maneira que o mundo pudesse existir, ou seja, o mundo, a limitação que existe no mundo é a própria possibilidade da existência do próprio mundo, porque se ele voltasse a luz, ela fosse emanar, ou seja, refletir de uma maneira ilimitada, o mundo deixaria de existir, né? Voltaria a não existência. Então, o Eterno Todo-Poderoso, ele se comunica, ele se relaciona com o mundo existente através de mecanismos que ele mesmo criou, que são limitados, e esses mecanismos, eles abrigam a luz divina. Agora imagine, gente, a dimensão, né, a grandeza de ele escolher no mundo físico um local onde ele fala, ele se comunica, o Todo-Poderoso, o ilimitado, ele fala com o ser humano, falar de uma maneira literal, ou seja, o Santo dos Santos, onde Hashem, o ilimitado Todo-Poderoso, através de mecanismos onde é canalizado a sua luz de uma maneira, né, que seja tolerável, ele se comunica, é uma coisa impressionante. E por isso que é chamado a casa dele. Obviamente, nada pode conter o ilimitado, ou seja, nada limitado contém o ilimitado, né? A gente usa termos apenas por alusão, né? Porque a gente não tem como compreender o ilimitado, já que nós temos uma mente também limitada. Agora você observa, você fala assim, né? Se estuda que Hashem, primeiro houve o Tzimtzum, nós já estudamos sobre isso, já falamos sobre isso, aí fala que está no meio, né,
não existe, por exemplo, conceito de meio. Isso não existe para Hashem. Não existe meio, porque quando você usa termos, a gente usa termos que estão ligados ao nosso mundo limitado. O que é o meio? É o ponto central de algo que tem limites. Então, o meio é o ponto que está na mesma distância de todos os limites. Ou seja, é um conceito que só serve para o nosso mundo limitado. Então, a gente usa, às vezes, esses termos para que a gente possa, do nosso mundo limitado, fazer algumas alusões, mas o Eterno está acima de tudo isso. Agora, o ilimitado, todo-poderoso, ele criou tudo para compartilhar um bem divino. E ele se relaciona através desses mecanismos que ele mesmo criou, que contém sua luz de uma maneira limitada. Agora, no mundo físico, isso é impressionante. Não sei se vocês conseguem, acredito que conseguem entender, mas no mundo físico, o mundo jacial, o mundo da ação, ele encontra um portal, ele cria um portal, que é o Beit Hamikdash, onde está sendo feito um serviço para ele, através dos sacrifícios que têm uma dimensão muito além do que nós imaginamos. É um estudo muito profundo, muito além do que nós imaginamos. E através dos sacrifícios, através do altar de sacrifício, através do Ketoret, do incenso, através de todo um serviço das rezas, dos cantos, os cânticos que eram feitos, através de todo um processo de serviço, de avodar, a Hashem, ali na parte central daquele local, está ali, dentro do santuário, da parte principal, está ali dentro o Santo dos Santos, onde há um portal para o Todo-Poderoso e Ilimitado falar com os representantes do povo judeu. Isso é uma coisa para a gente meditar e a gente vai captando pouco a pouco a grandeza disso. Então termina Abrahá dizendo: Baruch atah Hashem, bendito seja sua Hashem, Amar-Hazir, que restaura, Shechinato, a tua presença, a Shechinah, então a presença divina, Leitzion, a Tzion. Então essa é a Brachá que nós vamos estudar hoje. Então, gente, a base, primeiro ponto que a gente tem que entender, vocês podem abrir em Bereshit, Gênesis 22, que é a base dessa Brachá. E quando ocorre, então, quando Avraham Avinu leva Yitzhak para sacrificar, e após, então, todo esse processo, e que esse processo, ele passa realmente um teste muito grande. Ele está disposto, e não só ele, mas a Yitzhak também está disposto a se entregar de uma maneira plena. Isso é algo muito profundo. Quando a gente lê no versículo, e vamos falar um pouco sobre isso, na dimensão de cada um de nós, como a gente se entregar de uma forma muito, muito forte. Então, Gênesis 22:14, diz assim: e Abraham chamou o nome daquele lugar, ele estava levando, onde ele levou Yitzhak,
Então Abraão chamou o nome daquele lugar de o Eterno verá, né? Sobre o qual dirão futuramente, nesse monte do Eterno aparecerá. Ou seja, ele se revelará ao seu povo. Está sendo mencionado de uma maneira específica para esse tempo, quando chegar o verdadeiro Mashiach, e junto com a revelação de Mashiach está ligado à reconstrução do Beit HaMikdash, somado à reunião do povo judeu que está espalhado sobre todas as nações, e também uma verdadeira paz, onde vai cessar de uma maneira plena até o final do 6º milênio, vai cessar plenamente todo tipo de guerra. E o mal, ou seja, o espírito de impureza, sairá então da terra. E nesse tempo de reinado de Mashiach, um pouco mais de 200 anos, se completará o processo de restauração, retificação da terra. Muito bem, agora vamos ler Oséias 14, 3. Vamos ler primeiro, depois eu vou trazer um ponto. Diz o seguinte: busca palavras sinceras e com ela retorna ao Eterno. Diz-lhe, perdoa nossa iniquidade e aceita nossas orações, né? Nossa boa intenção, e aceita o pronunciamento de nossos lábios. Aqui fala, aceita a nossa boa intenção e o pronunciamento dos nossos lábios, que são as nossas orações, em substituição à oferta de novilhos. Então, o serviço hoje que é feito nas sinagogas, o serviço através das rezas, eles estão temporariamente substituindo o serviço do templo. O serviço do templo é o grande serviço religioso que retornará e precisa retornar na época da vinda, né, do verdadeiro Mashiach. Então, o serviço religioso precisa existir no Beit HaMikdash para completar o processo de retificação da terra. Embora não é um tempo demasiadamente longo, é um tempo longo, claro, são 200 e poucos anos, mas não é demasiadamente longo, mas não tendo o espírito de impureza nem o mal, a gente observa que isso se reflete até na natureza, porque no livro de Eshaiyahu, né, Isaías fala sobre a mudança do comportamento dos animais nessa época. Haverá uma mudança no comportamento dos próprios animais, haja vista que não haverá o espírito de impureza. Então, quando a gente fala desse serviço que sai dos nossos lábios, que é o serviço hoje através das rezas, ele substitui temporariamente, porém com o restabelecimento do templo, voltará o serviço religioso pleno no templo, num processo de retificação da terra, né, com a presença de Mashiach. E lembrando, isso é muito importante entender isso, o Mashiach, ele é um judeu que, eu diria, provavelmente está vivendo nos nossos dias. É um homem descendente da casa de Davi. Segundo Maimônides, Rambam, é um homem com um entendimento profundo da Torá escrita e da Torá oral.
é uma pessoa que defende e pratica as mitzvot, é também alguém que aproxima muitos e muitos e muitos e muitos das mitzvot. Então, esse homem, esse judeu da casa de Davi, chegará um momento, e aqui eu já encontrei, gente, não poucos, mas muitos, com uma capacidade semelhante a que eu estou dizendo para vocês. Não encontrei um, não, encontrei vários. Né? Tive já o grande prazer e honra de conversar, conhecer pessoas de uma elevação absurdamente grande. Pessoas que têm essas credenciais. Então, Maimônides diz que esse homem, num determinado momento, ele receberá a capacidade, para ser o Mashiach, ou seja, receberá a alma do Mashiach. E quando a gente lê o profeta Isaías, a gente observa que a profecia fala exatamente isso. E pousará sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito do eterno, entendimento, enfim. Ele será ungido, como aconteceu com Moisés, Moshe, que estava tendo uma vida normal com sua esposa, seus filhos, cuidando do campo, cuidando das ovelhas, e de repente ele recebeu a capacidade de se tornar o maior profeta, tanto antes como depois. É muito interessante isso, porque mesmo o Mashiach, embora em outros aspectos ele tenha algo mais elevado do que todos, mas a profecia que ele tem é quase igual, mas a de Moshe é maior do que a dele. Então, a profecia que foi dada a Moshe, não vai haver ninguém, nem antes nem depois, que terá a mesma capacidade de profecia. Muito bem. Então, gente, lendo sobre isso, vamos agora para a palavra que eu falei para vocês, li devir, que se assemelha tem o mesmo sentido, do Kodesh Kodashim. Essa palavra, segundo os sábios, é chamado também de recinto, li devir, beiterra, o recinto da tua casa, dando-se a entender que é o Kodesh Kodashim do santuário, do templo, do Beit HaMikdash. O santuário geralmente é falado, esse local é considerado santuário, mas do Beit HaMikdash, do templo como um todo. Os sábios dizem que essa palavra ela tem a raiz, ela tem uma ligação, a mesma raiz, de bur, de fala. E isso porque nesse local, dentro do Beit HaMikdash, o Todo-Poderoso, como eu falei para vocês, o ilimitado, ele usa de mecanismos de condução da sua luz e da sua manifestação de uma maneira que nós podemos tolerar, e ele fala com o ser humano, com o representante do povo judeu. É uma coisa impressionante. É como se, eu estava meditando sobre isso, mas é como se tivesse um telefone, gente, imagine. Assim, se você tivesse um tipo de telefone que você pudesse falar com o Criador, é uma coisa, assim, muito grandioso. Então, é um recinto onde você fala com o Criador de todo o universo, de tudo que existe. Então, o sumo sacerdote, ele, obviamente, estando dentro de
uma preparação, uma configuração boa, ele pode se comunicar, falar com o Todo-Poderoso. Eu estava estudando o Masechet Brachot, né, do Talmud, e tem uma história sobre isso, que, né, Hashem fala com o sumo sacerdote, e é uma coisa impressionante, é uma coisa, se a gente parar para pensar, é algo sobrenatural, além do mundo natural. Muito bem, agora nós vamos continuar e vamos falar sobre o retorno de uma comunicação impressionante com o Eterno. Então, existe um Midrash sobre isso, que quando um judeu ora com amor sincero a Hashem, esse Midrash diz isso: suas almas se elevam nas asas das orações. E o arcanjo Micael coloca essas almas ferventes, ou seja, estão acesas, né, com um fogo divino, no altar celestial, como oferendas de fogo para o Eterno. Por isso, quando fala sobre e será restaurado, né, as ofertas queimadas, tem um sentido literal, né? Ou seja, mas tem também um sentido, faz uma alusão, porque a palavra esh, ela tem uma semelhança, a palavra ishe, na verdade, que está na brachá, ela tem uma semelhança com a palavra esh, que é fogo, mas também com a palavra ish, que é o ser humano. Então, gente, uma coisa importantíssima. Quando nós fazemos a reza, isso é muito importante, realmente concentrado, e a gente está fazendo a reza, e nós sentimos a presença divina, e começamos a sentir realmente um amor muito grande, né? Um amor pelo Criador, porque esse é o ponto fundamental, a gente lê no Shema todos os dias, né? E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo aquilo que você tem de bom. Ou seja, quando a gente está fazendo a reza e sentindo esse amor muito forte, é como se nossa alma ela fosse transportada. Então, nossa alma ela é transportada, ela sai dessa dimensão. E existe um fator aí muito importante. O maior sentimento, gente, de felicidade é justamente o oposto do que o mundo destituído da presença de Hashem passa. Existe muita gente, uma quantidade maior nos nossos dias, de pessoas acometidas por depressão, ou seja, por um vazio muito grande dentro delas. E é interessante porque essas pessoas estão vivendo numa época, nós estamos vivendo num mundo onde existe, como nunca, um sistema de consumismo muito grande. Então existe milhões e milhões de produtos oferecidos diariamente e prometendo que ao usar esse produto você vai ficar feliz, você será feliz. Então, desde coisas relacionadas a tudo, ao corpo, ao prazer de uma forma geral, seja uma comida, seja um equipamento, seja uma roupa, seja uma diversão, seja uma viagem especial, seja o que for. Mas todos eles têm uma proposta. Eles deixarão você feliz. E
né? Toda vez que você embarca nessa tentativa, né? Você fala, puxa, eu vou fazer essa viagem, você fica ansioso, tem uma expectativa enorme, ou você comprou um equipamento que agora vai facilitar a sua vida e você também gera uma expectativa, ou você comprou uma roupa que você queria comprar muito e gera uma expectativa, mas tudo isso é momentâneo. Então, aquele sentimento de prazer, quando você adquire, ele passa. Com o tempo, você perde aquela sensação que você tinha no começo, aquela expectativa tão grande, ela passa. Mas, na verdade, o maior sentimento de felicidade e que nossa alma almeja de fato é a proximidade de Hashem. Quando nós, através do estudo da Torá, através das rezas, nós entramos realmente em conexão com Hashem, então brota um sentimento de felicidade que provém do sentimento da presença de Hashem. E quanto maior esse sentimento de proximidade, maior o nível de revelação. Então, na verdade, ocorre algo oposto. A gente, no mundo consumista, nós somos levados a pensar que quanto mais nós adquirimos, e com isso tornamos a nossa pessoa mais confortável, mais seremos então felizes. Porém, o oposto ocorre, porque quanto maior for o nível de autoanulação diante de Akadosh Baruch Hu, mais a presença dele chegará até nós. E quanto mais nos autoanulamos diante dele, mais presença divina existe dentro de nós e mais felicidade nós sentimos. Então, o grande sentimento de felicidade está de maneira indubitável na nossa conexão com Hashem, né? Na nossa conexão em todos os momentos. Isso é a coisa mais preciosa que nós temos. Uma pessoa que conseguiu estabelecer uma conexão com Hashem, ela adquiriu a coisa mais preciosa que existe na existência. Mais preciosa do que qualquer outra coisa. Ela tem condições de se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Muito bem, gente. Existe um outro fator também que é muito importante e é importante a gente entender isso, porque nós vamos aplicar isso, né? São coisas que nós fazemos diariamente e sabendo o motivo dessas coisas, isso traz uma compreensão maior para todos nós, é o Shema. O Shema, ele tem algo muito especial, né? O Shema, quando nós recitamos, segundo os sábios, o Shema tendo consciência de cada palavra, nós dizemos Shema Israel, né? Ouve Israel, Hashem Eloqueinu, Hashem é o nosso Deus, Hashem Echad, o Eterno é um. E nós vamos fazendo cada palavra. E os sábios dizem, quando eles dizem algo, tem um motivo espiritual, não é dito a revelia, que o fogo do Guerrinam, com relação, né, à purificação, ele perde, né, a sua força, né? Ele não queima
de uma maneira como ele queimaria, ou seja, ele perde a força dele. No sentido, fazendo uma alusão com relação a isso, é que na medida que nós recitamos o Shema de maneira muito akavaná, com muita intenção, entendendo, então tudo isso, o Shema, o estudo da Torá, as rezas, eles vão trazendo um tipo de expiação muito grande, né, para a nossa alma. O que é, gente, mas muito importante, mais do que nós imaginamos. Ou seja, nós estamos tendo uma oportunidade, estando vivo nesse mundo, né, o mundo da ação, o mundo onde o bem e o mal age de uma maneira muito intensa, de fazer coisas, né, que obviamente são as mitzvot, de agir com ações que vão trazer uma repercussão não só no mundo, mas dentro de nós de uma maneira impressionante. Então, cada reza, cada shacharit, cada minchá, cada ma'ariv, arvit, cada momento que a gente estuda a Torá, gente, é uma oportunidade, assim, impressionante de conexão, de expiação, de intercessão. Impressionante. É uma oportunidade que nós temos de ter acesso a tudo isso. Como judeus, como Bnei Noach, como pessoas que estão no processo de conversão, enfim. Agora, a renovação da oração, né? A renovação do Beit HaMikdash, né? Vai trazer tudo isso de uma maneira muito forte. Agora tem mais dois tópicos importantíssimos. Primeiro, a oração do povo judeu. A oração, o que se chama Tefilá Betzibur, né, a Tefilá com o público, em público, especialmente quando existe um minyan, é algo, segundo os sábios, muito forte e potencializa a oração individual de todos. É algo impressionante, é algo também a dimensão é muito maior, o potencial é muito grande quando existe um minyan e é feito então oração com o minyan. Então é muito mais intenso do que a oração individual. Embora a pessoa não podendo estar no minyan, fazendo a reza de maneira individual, também trará um benefício muito grande. É bom lembrar, gente, né, que o que a gente falou sobre as profecias, que no mundo vindouro, além do povo judeu, né, e daqueles, obviamente, do povo judeu que foram, que passaram, digamos, no julgamento, né, que realmente viveram da maneira que Hashem estabeleceu e fizeram as restituições. Então, além do povo judeu, haverá uma seleção de pessoas das nações que terão direito ao mundo vindouro. Então, um Ben Noach, uma Bat Noach, que é fiel nas rezas, está investindo no seu futuro, né? Embora, quando eu falo seu futuro, eu volto ao ponto fundamental. O grande objetivo é a conexão com a Kadosh Baruch Hu, né? Isso é o objetivo dos objetivos. E não sei se vocês entenderam a dimensão do que significa
que falta pouco tempo, né, para o reinado de Mashiach, é que aqueles que estiverem vivos vão experimentar algo impressionante. Uma configuração que nós nem imaginamos, onde o mal, né, a maldição, a malignidade, a impureza vai sair desse mundo. Agora, gente, algo importantíssimo. Preste atenção, muita atenção. Os sábios dizem: como você pode fazer algo que vai interferir de uma maneira direta, de uma maneira intensa, de uma maneira totalmente conectada com essa parte da Brahá que diz que os meus olhos, né, possam testificar, possam presenciar esse tempo, né, onde a presença divina voltará junto com o Beit HaMikdash de uma maneira muito forte, que nós nem imaginamos, nem temos noção do que isso significa e da repercussão disso, não só no mundo como um todo, mas nas terras de Israel. Deve ser algo que nós nem imaginamos, gente, o sentimento e a dimensão disso. Agora, preste atenção. Qual é o segredo? Quem saberia qual seria o segredo? Um segredo, algo que está diretamente ligado a essa grande, eu diria, privilégio, bênção de testemunharmos esse momento do retorno da presença de Hashem ao lugar, né, Kodesh Kodashim, o Santo dos Santos. O que é que vocês acham? Alguém quer arriscar? Qual seria uma ação que nós podemos fazer hoje que esteja totalmente ligada a isso? Lembrando que tudo que existe no mundo físico tem a sua origem no mundo espiritual. Então, tudo que existe no mundo físico tem sua origem no mundo espiritual. Então, quando a gente fala que o Eterno aparecerá, né, o sentido é a revelação, mas uma revelação tão grande que é como a revelação comparada aos olhos, porque de todos os sentidos, o sentido da visão é o sentido mais forte, né? Mais do que todos os outros sentidos. Então, quando a gente quando se fala que o Eterno aparecerá, é que nós teremos uma sensação da presença divina a mais intensa possível. Bem, o segredo, gente, é algo que é vencido com muito esforço, que é guardar os olhos. Então, o homem, a mulher, guardar os olhos. Pode pensar que isso é algo não tão importante. Isso, algumas pessoas estariam livres de sofrimentos intensos se tivessem guardado os olhos. Então, os nossos olhos, quando eles não estão preservados, eles podem captar a impureza que está no ambiente. Então, o olhar, o guardar os olhos, é evitar, né, olhar
com, por exemplo, uma pessoa, um homem casado, mulher casada, né? Ou mesmo um solteiro, dependendo de onde ele está, né? Se está num lugar onde as pessoas são muito sem nenhum tsiniut, então um solteiro, mesmo sendo solteiro, ele deveria guardar os seus olhos. Então, quem sabe guardar os olhos, segundo os sábios, os olhos estarão aptos para esse momento de enxergar o retorno da presença divina a Tzion. Então, guardar os olhos é um exercício onde é preciso, né, ter muito esforço e determinação para que os olhos estejam guardados, a fim de livrar, né, das impurificações que são criadas através de não disciplinarmos, né, os nossos olhos no sentido de guardar, para não ficar vendo coisas que não devemos, né, que não são corretas a gente está vendo. Então, gente, esse é o grande, segundo os sábios, o grande exercício e o que influencia diretamente, né, a permissão ou não de presenciarmos esse momento tão especial. Tudo que os sábios dizem, não diz por acaso, gente. Eu estava estudando as profecias e encontrei um relato de um dos sábios muitos anos atrás, muito antes de Israel se tornar uma nação, e tenho escrito, eu não lembro agora a referência, mas um dos sábios dizendo que Israel será habitado. E no tempo que Israel será habitada novamente, haverá então a guerra de Gog da terra de Magog. Ou seja, ele já enxergou o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? E os sábios dizem que de maneira parcial, não de maneira plena, porque houve um motivo para a profecia não estar presente, mas um pouco da profecia, de maneira momentânea, ela ocorre em todas as gerações com grandes sábios do povo judeu, do nosso povo. Então, existe essa característica, mas obviamente de uma maneira não que você não pode chamar de profeta, obviamente, é algo numa intensidade menor, mas você observa pelos comentários que muitas coisas que estão acontecendo hoje foram comentados por esses sábios, né, de bendita memória, que trouxeram nos seus comentários das profecias coisas que estão acontecendo hoje em dia. Muito bem, gente. Então, eu queria... Esse é o estudo que nós tivemos hoje. Estamos na 17ª Brachá. Estamos quase aí no finalzinho, né? Shimonei Esrei. Shimonei Esrei quer dizer 18, né? Nós vimos que foi acrescentada uma Brachá para a proteção do povo judeu no que diz respeito os hereges. E estamos então finalizando